Fortaleza e Palmeiras. O título do Palmeiras é uma questão de tempo, professor? Não é melhor esperar? Depende do próprio Palmeiras. Só do próprio Palmeiras. Vamos ouvir os técnicos. Juan Pablo teve um olhar enigmático dos dois durante o jogo. Voivoda e Abel. Troca de olhares, né? Troca de olhares. Deu para sentir a energia no ar. Positivo ou E o negativo? Voivoda congelado só. O que esse cara vai aprontar por cima Olhando, de mim não vou aqui? entrar na discussão. Abel Ferreira falando depois do empate com sabor de vitória, ou não? Vamos lá. 2 meses atrás, o treinador do Palmeiras era fraco, a direção não prestava e os jogadores estavam velhos. Hoje estamos aí na luta e eu com mais me orgulho, independentemente do que acontecer no fim, esta equipa tem atitude de campeão. Acho que hoje ficou aqui bem evidente a atitude de campeão que esta equipa tem e isso é o meu maior orgulho desta equipa, é a atitude desta equipa. É a forma como nós jogamos, a forma como nós ficamos sem menos um jogador, a forma como nós nunca desistimos, a forma como nós fazemos das tripas coração para continuar a depender de nós. Temos 3 finais, precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores, agora com jogos em nossa casa, e é isto, futebol é mais que por isto, está tudo em aberto, e vamos ter campeonato até ao fim. Tenho um carinho e um respeito muito grande pelos torcedores palmeirenses, mesmo aqueles que são um bocadinho mais cornetas também faz parte. Eu nunca imaginei na minha vida, enquanto treinador, quando atravessei o Atlântico, que ia criar uma relação tão forte não só com o elenco, com os meus jogadores, como com a nossa torcida. Você tem razão, professor, seu comentário aqui. Vou torná-lo público, porque eu concordo. Ele tá falando aí dos que são um bocadinho mais cornetas, ele não viu nada. Não viu ele nada. não pegou aquela turma do amendoim que ficava naquelas cadeiras ali, no antigo Palestra Itália, que o Felipão sofreu. Ali era corneteiro. Ou mais recentemente mesmo, pergunta para o Roger Machado, né? Pergunta para o Eduardo Batista. E tem mais uma coisa, ninguém nunca falou que ele é fraco, não. Eu nunca ouvi esse adjetivo da boca de ninguém. E se falou, estava falando uma tremenda bobagem, porque técnico fraco ele não é. Agora é um time muito forte, é o anti-Botafogo do ponto de vista mental, né? Nada derruba esse Palmeiras do ponto de vista anímico. Ontem um jogo difícil. O Jason, do sexta-feira 13. Um Jason, Fortaleza melhor, principalmente no primeiro tempo, pelo menos em termos de efetividade de chute a gol. O Gomes é expulso, o Palmeiras sai perdendo de 1-0. Depois empata, toma o segundo gol logo depois e ainda tem a capacidade mental de chegar a um resultado que o coloca como postulante ao título, dependendo só de suas forças. Por conta do saldo, principalmente, que tem em relação ao Flamengo, né? Time muito forte e o Abel tem razão no que fala, no sentido de que esse resultado de ontem é resultado de todo um trabalho que a gente aqui nunca negou. A gente nunca negou. Fizemos muitas críticas ao Abel, eu particularmente faço em relação à postura dele. Mais uma vez, tomou o terceiro amarelo, vai estar suspenso. Né? A questão específica da Libertadores, em que ele fez um efeito dominó ali no time a partir da saída do Dudu, perdeu também o Arthur, E nesse não lance, achou o homem. esse lance aí poderia ter tomado o terceiro e aí já era. Facilmente. Fortaleza outro também time. abusou do direito de perder gol, hein? Desde o primeiro tempo, né? No primeiro tempo, Fortaleza também teve boas chances. Mas isso também faz parte de uma equipe mentalmente forte. O tal de saber sofrer, que todo mundo fala, tem várias maneiras de saber sofrer. Eu acho que a mais inteligente delas é essa, sem perder a cabeça. Cabeça no lugar. E mesmo com muito time, quando perde um jogador expulso, além, obviamente, você fica com uma inferioridade ali numérica, mas o time se abala psicologicamente, muitos times, né? O Palmeiras não é a primeira vez. Aliás, na Libertadores do ano passado, desse ano, acho que do ano passado, contra o Atlético Mineiro, chegou a ter 2 expulsos, o Danilo e o Scarpa, e não se abala. Não. E ele fala na entrevista coletiva, ele já tinha falado da outra vez, ele treina o time para jogar com um jogador a menos. É isso. E ele, como técnico, vai muito além das tais 2 linhas de 4, né? Que é o que todo mundo faz quando perde um homem. 2 linhas de 4 e um na frente, que geralmente também às vezes é perdido, porque fica sozinho ali na frente, a bola não chega do cara. Ele, como técnico, também tem uma participação efetiva nisso. Tem sim, não tem nada de fraco não, Abel. Nunca ninguém falou, eu pelo menos não ouvi, nunca ninguém chamá-lo de fraco. Mas não é perfeito, quando comete erros, Como a gente ninguém tem que falar. Como ninguém é. Não é?
E a gente pontua quais são esses erros. Em termos anímicos, em termos de controle emocional, de resiliência, o Palmeiras já tem uma partida, um jogo para chamar de épico. Aquele jogo que resume a campanha, que é a virada sobre o Botafogo. Também que o Gustavo Gomes foi expulso, e aí até algo que o Abel tem tido. A maior dificuldade do Abel é trabalhar a proteção da defesa nessa temporada. Esse tem sido o calcanhar de Aquiles do Palmeiras. Desde que o Danilo saiu, a proteção à zaga se desguarneceu, tanto é que a gente tem visto Murilo e Gomes muitas vezes no mano a mano. Ontem o Murilo acaba perdendo o lance para o Caleb, a sobra é do Gustavo Gomes, mas na velocidade já tem mais dificuldade. Então são ótimos zagueiros que vão muito bem na bola aérea defensiva e também na ofensiva, mas que desprotegidos jogam com mais dificuldade. O Abel tem tido essa limitação, não é nem limitação tática, mas limitação até mesmo de elenco para suprir essa carência na proteção à defesa. O Zé Rafael faz um trabalho, até fisicamente se doa muito pelo time, mas não tem sido suficiente. Richard Rios é um cara que dá equilíbrio técnico na saída de bola, mas deixa a desejar às vezes na recomposição. Então tem estourado muitas vezes na defesa, mas ainda assim, mesmo com essa limitação, o Abel tem feito o Palmeiras competir por mais um título na temporada. Então é um mérito dele, especificamente, por saber lidar com todas essas adversidades. E queira ou não, se a gente analisar o campeonato inteiro, o Palmeiras é o time mais estável. E a gente tem o Botafogo sobrando no primeiro turno, melhor campanha da história, 80% de aproveitamento. No segundo, um segundo turno do Galo, reagindo, se colocando na luta pelo título. O Flamengo também reage no segundo turno, assim como o Red Bull Bragantino. Mas pensar no retrato inteiro do time que foi mais regular, o mais regular e mais estável é o Palmeiras. O Palmeiras no primeiro turno ficou ali na casa de 60% de aproveitamento, e 60% de aproveitamento é o que tem agora. E esse aproveitamento do Palmeiras pode ser suficiente para a conquista do título. Então, como o campeonato de pontos corridos premia a regularidade, o Palmeiras, mesmo quando teve Libertadores, quando teve Copa do Brasil, dividiu holofotes, não abandonou totalmente o brasileiro. Então, e tem colhido esses frutos. Teve ali, de certa forma, uma margem, não se desgarrou totalmente do Botafogo e agora tem a condição de brigar pelo título, mantendo essa regularidade. Então o Abel também tem o mérito de não ter largado, não ter aberto mão do Campeonato Brasileiro na fase em que dividiu competições. E em cima do que você falou, mesmo quando ele estava envolvido lá com jogos decisivos das Copas, Libertadores, Copa do Brasil, você usou o seguinte termo, não largou. Às vezes ele escalou time misto, misturou, mas isso mostra para mim também que é um elenco de qualidade. Aliás, faz tempo que eu não ouço ninguém falando do elenco ruim, que não contratou, que não sei o quê, que o avião, que a Leila. Cadê essas cornetas, professor? Faz tempo que eu não ouço ninguém falando nada. Se o Palmeiras perder o título, volta tudo? É assim? Ganhou, tá tudo lindo, ninguém fala nada. Perdeu, a presidente não serve, é isso, é aquilo, o elenco é fraco, não contratou. É assim que funciona? É assim, pessoal, não aprendeu ainda que é assim. Não, mas eu gosto de lembrar. Que as vitórias acabam com... É bom lembrar, porque faz tempo que ninguém fala nada, né? São as cornetas que ele falou. Mas lembrando que essa questão do elenco ainda pode ser fundamental nessas últimas partidas. Basta você olhar o banco que o Flamengo tem. Essa questão da regularidade é muito importante que o Brelê levantou, porque o Palmeiras pode ser campeão pelo saldo de gols. Você quer uma amostra de regularidade maior do que o saldo de gols? O saldo de gols é o equilíbrio entre os gols que você toma e os que você faz. Isso pode dar o título para o Palmeiras no fim, numa dividida com o Flamengo, ou até com o Botafogo. Como pode dar um rebaixamento também para alguns times aí que estão com saldo de gols bem negativo. No momento difícil da temporada, quando foi eliminado da Libertadores, para mim, acho que por decisões equivocadas, nunca ninguém falou que o Abel é fraco, mas ele se perdeu após a lesão do Dudu. Ele teve dificuldade de achar o time, ele achou depois que foi eliminado da Libertadores. E aí, depois daquela eliminação, houve uma data FIFA, aí uma entrevista desastrada da presidente, da Leila Pereira, aquilo ali gerou um turbilhão dentro do Palmeiras. Quando voltam os jogos, o Palmeiras começa a ganhar, ameniza. Mas ele começa a ganhar a partir de uma nova concepção de time. O Abel redesenhou o time e fez mudanças na escalação. E com essas mudanças, a partir dessas mudanças na escalação,
é que o Palmeiras ganhou esse fôlego para a reta final que pode lhe levar à conquista do Campeonato Brasileiro. O divisor de águas foi aquele jogo contra o Coritiba, em que ele começa com a linha de 3 zagueiros e depois de 4 derrotas seguidas. Isso. Mas vem se cristalizar no jogo seguinte, que é a goleada sobre o São Paulo. Ali cristaliza, opa, o Palmeiras voltou a ser um time forte. E essas mudanças vêm de dentro do elenco. É uma mudança de desenho tático, mas com peças que já estavam no elenco e que passam a ganhar protagonismo, como os 2 atacantes. O Endrick e o Breno eram reservas. Eles passam a ser titulares do Palmeiras. Ah, mas o elenco... Estavam no elenco. Fora outras soluções que estavam no elenco e começam a ser usadas com mais frequência. Então, havia muita reclamação, porque, na verdade, houve um momento de oscilação em que o técnico não encontrou rapidamente soluções para as ausências do time. Agora, aos poucos, por exemplo, hoje ele tira do banco, olha o elenco, Rony e Arthur. Não tem elenco? Professor. Ele Não é só o Flamengo, não. O Palmeiras também, viu, professor? Quem não gostaria de ter Rony e Arthur no banco? Então, mas se Rony e Arthur estão no banco, é porque não estão com bola suficiente também para... Eu não tiraria. Porque havia alternativas diferentes então, no elenco. Ficava o Endrick jogando bem. Foi mais uma questão também dele reachar o time, né? Quando ele põe o Marcos Rocha com mais papel de zagueiro, ele libera a lateral. A vitória contra o São Paulo teve muita liberdade dos laterais, principalmente o Piquerez. É muito mérito do Abel, mas isso tem um limite também. Ele já tinha feito milagres antes. Até hoje é cobrado um milagre definitivo ali em relação à saída do Danilo, que ele ainda não conseguiu achar, mas de resto ele está indo muito bem, não que tem. Ninguém nega esse mérito dele, não. Mas que o Flamengo tem mais de onde tirar, tem. Já temos Carlos Eugênio Simon? Então vamos com Carlos Eugênio Simon, já na tela do F360, para falar sobre a arbitragem nesse Fortaleza e Palmeiras, lá na capital cearense. Tudo bem, Simon? Bom dia. Tudo bem, bom dia Abel, Eugênio, professor Celso, Breler, a todos que nos acompanham, nosso fã do esporte. Tivemos polêmica e era esperado que nós teríamos polêmicas nesse jogo. Apitou o jogo André Luiz Bento, é um jovem árbitro de Minas Gerais que havia apitado recentemente Fluminense e São Paulo. Os 2 times saíram reclamando. Não havia necessidade de botar um jovem árbitro para apitar um jogo em que o título da competição está em aberto. Portanto, aí já vai uma crítica para a comissão de arbitragem. E aí, o Leon, nosso diretor, separou 3 lances, Abel, que eu vou analisar e vai justificar o que eu estou dizendo, em que o árbitro de vídeo, o carioca Carlos Nunes Braga. Eu te pergunto, há necessidade de botar um carioca, onde tem equipes cariocas disputando o título, Flamengo e Botafogo? Mas enfim, já no começo do segundo tempo, esse lance do Gustavo Gomes em cima do Caleb. Expulsão correta. Foi bem o árbitro em decisão de campo, porque o Gustavo Gomes, com o braço, faz uma carga nas costas do Caleb, numa clara e manifesta possibilidade de se fazer um gol. Tá? Cartão vermelho indiscutível, decisão correta do árbitro no campo de jogo. O Gustavo Gomes, com o braço atrás, faz uma carga nas costas do adversário, chamado de Dogson, né? Clara e manifesta a possibilidade de fazer um gol. Cartão vermelho indiscutível, bem apresentado no campo de jogo. Tá? Depois, já estamos revendo novamente, né, a jogada. Depois nós temos outras 2 situações em que aí o árbitro errou e o VAR não interveio, também equivocadamente. Né? O lance do Endrick, que nós temos aí a jogada, né? O jovem, talentoso e craque jogador Endrick perdeu a cabeça e agride o Tite. Tá? Isso é agressão. É bem verdade que não é no rosto, conforme o jogador do Fortaleza cai com a mão no rosto, mas é no peito. Ele se vira e dá um soco no adversário. Isso é lance de cartão vermelho porque trata-se de conduta violenta. O árbitro não deu e o VAR teria as imagens, como nós estamos tendo agora, ter chamado o árbitro, sugerido revisão para apresentar o cartão vermelho. Então esse foi um erro crasso do árbitro. Tá? Esse tipo de jogada, esse tipo de conduta é sempre cartão vermelho porque trata-se de uma agressão, conduta violenta. Errou a arbitragem de campo e errou o árbitro de vídeo.
Não, Oi. só para completar o que você está dizendo, o VAR tinha imagens até melhores do que as nossas, né? Porque ele tem outros ângulos aí com a agressão do Endrick, né? É verdade, é bem verdade. O VAR fica lá do lado da sede da CBF, onde tem um centro de excelência, a sala do VAR, e eles estavam lá. Não tem como você estar olhando a imagem, tá vendo que é uma agressão, tem que sugerir revisão ao árbitro, que também estava perto, próximo da jogada, mas tudo bem. No campo de jogo, o árbitro tem 3 segundos para fotografar o lance. Às vezes olhou para o lado e perdeu o lance. Mas no VAR não pode passar esse tipo de agressão. E aí, Abel, nós temos a outra jogada. Vai lá. Oi? Não, aí tem o outro lance do Fortaleza do Bruno em cima do Bruno Marcos Pacheco. Rocha. Né? Que é o Bruno Pacheco exatamente em cima do Marcos Rocha. Também é lance de cartão vermelho, por jogo brusco grave. Ele vai com a sola da chuteira, a linha tá alta, pega em cima do tornozelo do Marcos Rocha, né? O que caracteriza, como aí tem a bola tá em disputa, caracteriza o jogo brusco grave. Cartão vermelho. O árbitro não percebeu, errou o árbitro no campo e errou o VAR também, que nem você falou, vários ângulos, todas as imagens dentro da cabine, e você vai ver que foi tranquilamente uma solada, não é, na linha acima do tornozelo do adversário. Isso é jogo brusco grave, portanto cartão vermelho, errou a arbitragem nesses 2 lances. E me lembra aqui a produção, o Simon, que esse mesmo árbitro, ele trabalhou, ele comandou, né? São Paulo e Fluminense. Ele foi o árbitro de São Paulo e Fluminense e expulsou o Gabriel Neves num lance muito semelhante, que mostra mais uma vez o que a gente sempre fala aqui, né? Falta de critério. Exatamente, é falta de critério do árbitro, e aí passa muito pela comissão de arbitragem, a responsabilidade da comissão de arbitragem. Agora, como diz o ditado, chegou a hora da onça beber água. Você tem que botar sua tropa de elite. Qual é que é a tropa de elite? Tem 10 árbitros FIFA no país. Não dá, esse jovem, ele tem potencial, mas ele é novo, ele começou a apitar esse ano alguns jogos, os principais jogos, ele não tem a cancha necessária. Então põe um árbitro da FIFA, o que está em jogo, tem 4 rodadas que faltavam, agora 3, é a disputa do Campeonato Brasileiro. Você tem que botar seus melhores árbitros, os mais experientes, cascudo, como se fala na linguagem do futebol, e não pode ficar testando o árbitro. Todo mundo sabia que ia ser diferente. Fortaleza é um Fala galera, vamos para mais um vídeo aí. Vim trazer notícias do Verdão para vocês. Verdão que empatou ontem com o Fortaleza, um empate heróico, com o jogador a menos praticamente o segundo tempo inteiro. Conseguiu um ótimo resultado. De volta para casa, Palmeiras convoca torcida para a sequência que pode ser decisiva. Verdão trabalhou para ter o Allianz Parque à disposição contra América Mineiro e Fluminense. Mesmo com sequências de show no local, precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores, disse Abel. O Palmeiras volta para casa nessa quarta-feira quando recebe o América Mineiro pela 36ª rodada do Brasileirão. Para casa literalmente, após mandar 2 jogos em Barueri, o Verdão retorna ao Allianz Parque para uma sequência decisiva na corrida pelo título. Uma sequência de shows no Allianz Parque fez o Palmeiras jogar na Arena Barueri contra o Atlético Internacional, ganhou os 2 jogos, mas irritou Abel Ferreira, que há 15 dias disse publicamente que queria jogar em casa. O clube se mexeu e conseguiu ter o estádio novamente à disposição, jogos contra América Mineiro e Fluminense. No entanto, para voltar para casa, o Palmeiras precisou abrir mão de uma parte da capacidade do estádio. A montagem do palco em frente ao setor Gol Norte inviabiliza a utilização de uma parte das arquibancadas. Por isso, o Allianz Parque terá alguns milhares de lugares. Originalmente, os jogos contra América Mineiro e Fluminense seriam também na Arena Barueri por causa de um show dos amigos, uma turnê de duplas sertanejas. Além de 3 shows de Paul McCartney, agora no Allianz, as partidas podem definir o título brasileiro. O Palmeiras lidera o Brasileirão pelo saldo de gols, segundo o critério de desempate. O Flamengo também tem 63 pontos, mas com 9 gols a menos no saldo. Uma combinação de resultados, por exemplo, pode dar ao Verdão a possibilidade de levantar a taça já contra o Fluminense, no domingo com uma rodada de antecedência. Para isso, os palmeirenses precisam ter 4 pontos de vantagem para o segundo colocado.
ao término da 37ª rodada. O título pode ser confirmado até com uma vantagem de 3 pontos para o vice-líder, após o jogo contra o Fluminense, desde que o time de Abel Ferreira tenha se favorecido nos critérios de desempate. Na última rodada, o duelo é contra o Cruzeiro no Mineirão. Temos 3 finais, disse Abel. Precisamos muito da ajuda dos nossos torcedores. Agora com jogos em nossa casa. O futebol é mágico, por isso está tudo em aberto. Vamos ter campeonato até o fim, disse Abel Ferreira após o empate com Fortaleza no último domingo. Empate, por sinal, igual eu falei pra vocês, heróico empate, jogando com um jogador a menos. Time do Fortaleza em cima, precisando da vitória, querendo a vaga para a Sul-Americana ainda. Um jogo heróico, realmente, do elenco do Palmeiras. Tem tudo aí para sagrar campeão e ganhar essas 3 partidas que faltam. É isso aí, rapaziada. Deixe seu like, inscreva-se no canal e valeu, até o próximo vídeo.